Saudações, de acordo com o horário do dia, de acordo com o horário em que tu estiveres a visitar-nos. Bem-vindo à Horta, bem-vindo à sua calculadora de orçamento online, a ferramenta que auxilia-te a fazer o levantamento quantitativo e a estimar o custo para a sua obra, a planejar melhor, né, o seu projeto. Então, este é o nosso guia prático, onde nós orientamos, guiamos, ensinamos o usuário de como usar a nossa plataforma, né, de modo a descomplicar, de modo a facilitar e a torná-la mais leve e mais prática para o nosso usuário. Então, hoje nós vamos estar a falar de como calcular a quantidade de tinta para pintar a nossa casa, a nossa parede. Então, tu que queres pintar, tu queres saber quanto de tinta vais poder precisar para poder pintar a tua parede, a tua casa, que tens que reformá-la, mudar a pintura, né? Ou renovar a pintura. Então, este é o cálculo certo, né? Este é a plataforma que te vai poder facilitar para que tu possas evitar gastos desnecessários e saber exatamente o que comprar para que tu possas fazer a sua reforma e na pintura sem que falte ou sem que reste materiais demasiado. Então, eh, a- vamos estar aqui a fazer a apresentação já deste mesmo cálculo e demonstrar como realmente nós podemos fazê-lo dentro da nossa plataforma. Então, o cálculo da quantidade de tinta, né? Ela determina a quantidade de tinta necessária para a pintura de um espaço da nossa casa, né? Então, para nós podermos calcular, né, a quantidade de tinta, nós temos que levar em conta os seguintes elementos. A P, nesse caso, que é a área da pintura equivalente à área da alvenaria, em alguns casos, duas vezes a área da alvenaria. Então, nós vamos utilizar a área da alvenaria, que é equivalente, né, à área da pintura nesse caso, né? Então, logo, a parede que nós vamos poder pintar é esta, e se nós tivermos que equivalente a duas, na verdade, é que nem o chapicho e o reboco, nós pintamos nos dois lados, tanto fora quanto dentro. Então, nós vamos utilizar duas vezes a área da alvenaria, que vai ser basicamente a área do chapicho e reboco também, né? Que é equivalente também à área do chapicho e reboco, nesse caso, são 36 metros cúbicos, né? A área que vamos poder pintar. Nesse caso, nós tivemos que pintar a nossa parede tanto fora quanto para dentro, de acordo com a parede que estamos aqui a construir. Nesse caso, que é uma parede de 18 metros quadrados, né? Logo, nós tivemos que pintar fora e dentro. Nós vamos precisar basicamente, estamos a dizer que a nossa área de pintura vai ser de 36 metros quadrados, nesse caso, que é equivalente a duas vezes a área da alvenaria. Então, este é um ponto que tens que levar sempre em conta quando tiveres que calcular a quantidade de tinta, que a área da pintura é equivalente à área da alvenaria, tal como a área do chapisco e a área do reboco. E então, se nós tivermos que calcular a área, a quantidade de tinta, nós podemos usar, né, a quantidade ou a área do chapisco, nesse caso, porque ela é semelhante com a da tinta, né? Porque nós pintamos tanto fora quanto dentro, como rebocamos tanto fora quanto dentro. Então, logo, esta é a área que nós vamos poder pintar. Então, é o nosso apenas, acho que é a área da pintura. E temos o número de mãos, né? Nós é recomendado o número, no mínimo, duas demãos. Então, logo, o número de demãos são as camadas, né? Da pintura, né? Temos a primeira camada e a segunda camada, né? E em alguns casos colocamos até três camadas de pintura. E temos o RD, que é o rendimento por metros quadrados de tinta, né? Este é um valor constante que vamos consultar, né, na nossa tabela, de acordo com o tipo de tinta que vamos poder usar. Então, este foi a apresentação de como realmente é constituído a forma e quais são os elementos que nós temos de levar em conta para poder calculá-lo. Então, vamos para a nossa tabela e consultar o tipo de tinta, né? Temos o nosso
nosso coeficiente, né? Consumo, nosso rendimento de mão por demão de cada tinta. Nós vamos utilizar a primeira opção, que é a tinta acrílica. Logo nós temos unidade de litros por metro quadrado, né? Temos litros por metro quadrado. Nesse caso, na primeira rendimento de mão são de 10 a 10 litros por metro quadrado, né? Temos de acordo com o tipo de tinta. Caso contrário, então, tu podes também consultar, né, em lojas para saber o tipo de tinta que vais utilizar e qual é o seu rendimento, né, por metro quadrado. Geralmente esses dados aparecem nas tintas, né? É só tu saberes qual tinta que vais utilizar, vais para lá, consulta e vais poder saber qual é o rendimento de mão, né? Por metro quadrado do tipo de tinta. Então nós vamos utilizar essa tinta acrílica, né? E o seu rendimento é de 12 a 10 metros. Vamos utilizar a segunda opção, ou a segunda opção que é de 12 metros, né? 12 metros, 12 litros por metro quadrado. Então, e vamos utilizar, para este nosso cálculo, vamos utilizar duas de mão, como eu já dizia, que a de mão são as camadas, né, de pintura. Nós colocamos a primeira camada, depois reforçamos com a segunda camada. Só para poder exemplificar, né, podemos utilizar até três camadas. Então, nós vamos utilizar duas camadas para este nosso exemplo e ver de facto qual vai ser a nossa quantidade de tinta para nós pintar esta nossa parede, tanto fora quanto dentro. Então, logo, nós vamos utilizar a tinta acrílica. Nós sabemos que a nossa parede é de. A nossa área da pintura é de duas vezes a área da alvenaria, que são 36, né? 36 é a nossa área da alvenaria, né? É a nossa área da pintura. Vamos utilizar número de demão, vamos utilizar duas de mão, né? Que é o nosso ND, que é o número de demão, e o nosso rendimento de tinta por metro quadrado, vamos utilizar a segunda opção, que é a da tinta acrílica, que são de 12 litros por metro quadrado. Então, após nós colocarmos os nossos dados de acordo com o tipo de tinta e a tipo de tinta que vamos utilizar e, né, a área que vamos ter que pintar e o número de mão, vamos clicar em OK e, né, vamos saber de facto quantos litros vamos precisar. Logo, vamos precisar de 6 litros, né, de tinta acrílica para podermos pintar a nossa parede, tanto fora quanto dentro, com duas camadas em cada lado. Então, vamos considerar a perda. Geralmente, para a tinta é considerado 10% de perda, né? Então, logo, 10% de perda da nossa tinta, né? Vamos ver, a quantidade de tinta são 6 litros, né? 6 litros, aqui também temos os 6 litros, logo vamos precisar basicamente de 6,6 litros, né, de tinta para podermos pintar uma parede, né, de 18 metros cúbicos, tanto fora como dentro, que é equivalente a 200, de 18 metros quadrados, né? E que é equivalente a duas vezes são 36 metros quadrados. Logo, nós vamos precisar de 6 litros de tinta acrílica. Então, é desse jeito que nós calculamos a quantidade, né, de tinta. Determinamos primeiramente a área, né, da pintura, que é equivalente à área da alvenaria, né, a área da alvenaria, né, duas vezes a área da alvenaria. Nesse caso, se tivermos que pintar as duas partes, tanto fora quanto dentro. Se tivermos que pintar só apenas uma parte, então logo é apenas a área da alvenaria. Então, o número de manos, já eu dizia que são as camadas, né, de tinta, de pintura que a gente vai colocar. Logo, temos a primeira camada, a segunda e até a terceira camada, né? Então, logo, dependendo de quantas camadas você vai poder utilizar para a sua pintura, tu vai selecionar. É recomendável duas, no mínimo, duas camadas, no máximo três camadas, e o rendimento, né, de tinta por metro quadrado, de acordo com o tipo de tinta, né? Aqui nós temos alguns tipos de tinta e os seus coeficientes
10 litros por metro quadrado. Temos a tinta acrílica, que é o que usamos para poder efetuar nosso cálculo, e temos também a tinta PVA interno, a tinta sintética, temos a tinta epóxi, tinta esmalte e a tinta latex. Não, de acordo com o tipo de tinta, se a tinta que tu tiveres que utilizar não estiveres aqui, tu podes ir, né, à loja ou ao mercado ou consultares em um site online o tipo de tinta que tu desejar e a descrição dessas mesmas tintas, para que tu saibas realmente qual é o rendimento dessa mesma tinta e conseguires de facto saber, né, ou determinar a quantidade de tinta que vais poder precisar para poder pintar a sua casa. Né? Então, é deste jeito que nós calculamos a quantidade de tinta, né? Os passos são esses, os elementos a considerar é prático, né? Objetivo e curto. Então, logo, desta forma, tu já tens como saber de facto a quantidade de tinta a usar para poder pintar, né, a tua casa. Já não tens como fazer gastos desnecessários ou faltar material no ato de tu, né, de fazer a pintura da tua casa. Então, para qualquer dúvida, é só solicitar o nosso guia, o nosso assistente virtual, que será um prazer enorme poder esclarecer e sanar todas as tuas dúvidas, né? Recomendamos, né? Solicitamos, pedimos que para ti ou a ti que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, partilha, né? Mostre a mais pessoas, né, a ferramenta, né? E eh, bom trajeto cá na nossa plataforma, bom proveito, e tu consigas realmente conseguir, né, fazer o seu orçamento, porque esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para isso, existimos para isso. A Orça foi criada para isto, para te auxiliar, para poder te possibilitar conseguir saber e planejar melhor a sua obra, saber melhor quanto gastar, quanto de material precisar. Então, bem-vindo, bom proveito, até a próxima.